Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu passei um tempo no Brasil e voltei na terça-feira. E o meu voo foi durante o dia. E eu acho que porque todo mundo quer dormir, a gente fecha, todo mundo fecha as janelinhas, né? E foram 8 horas de voo. E a maior parte do tempo, aquela janelinha fechada. E eu lembro que eu estava muito ansiosa, né? Que eu ia encontrar meu legendário. Eu falando, e eu conversando, e eu preocupada como é que eu ia fazer, que eu estava com bola, com cartaz. E eu lembro que eu passei um monte de tempo falando isso. Chegou um momento lá que eu resolvi abrir a janela. Eu tinha até pedido para... Não deu tempo de botar no telão. Mas eu abri a janela e tinha essa imagem aqui. Não sei que não vai dar para ver, né? Mas vocês vão acreditar. Tinha um céu azul enorme e um mar de nuvens. E enquanto eu estava ali olhando, o Senhor falou comigo uma frase que eu escutei muito: desfrute o caminho. Desfrute o caminho. E eu digo: Senhor, fala comigo. E aquelas nuvens ali, eu fiquei imaginando, comecei primeiro a me encantar com aquela quantidade de nuvens que pareciam flocos de algodão. Sabe, eu parecia que era a primeira vez que eu estava andando de avião, mas eu passei tanto tempo ali observando, desfrutando aquele caminho. E teve um momento em que a imagem ficou assim, um céu totalmente fechado. Totalmente fechado. As nuvens pareciam que eram neve. E aí o Senhor começou a ministrar, né, no meu coração, dizendo: muitas vezes a gente está, né, aqui olhando, olha para o céu e a gente só vê nuvens, tudo fechado, tudo fechado, tudo fechado. Às vezes sem o sol, a luz nem consegue passar. Mas tem um momento em que você pode descansar, você pode acessar acima das nuvens. Quando eu estava naquele momento, eu estava acima das nuvens e vendo o que quem estava embaixo estava vendo. A nuvem era um céu todo fechado, mas eu estava conseguindo ver o céu azul. E o Senhor falou muito comigo que muitas vezes a gente está no chão, né, vendo o natural, né, vendo as nuvens, mas a gente tem um lugar em que a gente pode acessar. Eu simplesmente abri a janelinha. Eu estava lá preocupada, né, com as coisas. Não eram problemas, né, eram preocupações boas, mas eu estava ali preocupada e estava perdendo. Eu não estava desfrutando o caminho. Quando eu abri a janela, eu pude acessar. Que além das nuvens, o céu estava brilhando. O céu estava azul. Desfrute o caminho. E lá no Salmo 4 diz assim: responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Tremam de medo. Muitas vezes a gente treme, mas não pequem. Consultem do travesseiro o coração, o teu espírito, e sossegue. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que nos dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. É isso que precisamos fazer, sabe? É abrir a janela, sabe? Desfrutar da presença. Porque existe a presença, nós temos o Senhor conosco o tempo todo, mas existe um tempo em que essa presença é manifesta. Em que a gente abre a janela e que a gente diz: Senhor, eu quero ver além das nuvens. Eu quero contemplar a tua luz. É a tua luz que eu quero contemplar, Senhor. Pois puseste no meu coração mais alegria do que a alegria daqueles que têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aleluia. Irmãos, eu queria convidar você a ficar de pé agora. Eu queria convidar você a acessar além das nuvens agora. Fecha teus olhos e contempla o Senhor.
Sabe, se você tem caminhado e você tem visto as nuvens, o céu está fechado, o céu está... Você não consegue ver a luz. Saiba que além das nuvens o Senhor está. Ele não para. A sua glória não para. A sua glória não para. Abra o olho. Abra, se conecte nesse espaço. Não fique no raso. Não fique no que você está vendo aqui. Contemple ao Senhor. Contemple ao Senhor. Voe como águias além das nuvens. Olhe, porque o Senhor está brilhando. A luz dele está brilhando. Abra sua boca agora e glorifique a esse Deus. Glorifique ao Senhor. Glorifique a esse Deus, Criador dos céus e da terra. É esse Deus poderoso, o Deus Criador do universo. Mas é o seu Pai. É o seu Pai. É o Pai que cuida. É o Pai que vê. É o Pai que cuida dos detalhes. Que vai no detalhe. Ele que vai. Ele sonda o teu coração. Ele sabe agora o que você deseja, o que você precisa, e Ele é bom. Creia, irmão. Deus é bom. Deus é bom. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Louve a esse Deus. Esse é o tempo. Esse é o tempo para a gente abrir a nossa janela e contemplar o Senhor. Abra sua boca. Glorifique a esse Deus. A esse Deus que Ele ama você. Ele te chamou aqui com um propósito. Não diga, eu não sei por que eu estou aqui. Não sei por que eu estou aqui. O Senhor quer falar com você hoje. Ele quer falar contigo. Ele quer tocar o teu coração. Louve ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Ainda nesse som aí, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, eu acho que você pode fazer muito melhor. Crendo no seu coração, no que você está falando. Se Deus é por nós. Mais uma vez, se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará se foi o Senhor que morreu em nosso lugar? Porque nós estamos bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque nós sabemos que todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Você pode dar um brado de aleluia aí no seu lugar. Aleluia! Aleluia! Com toda a alegria do seu coração, para aquele que reina, aquele que governa a nossa vida. E o Senhor, nós chamamos sim o seu exército poderoso. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar O quê? o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Jesus! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Declara isso. Marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória Que nos leva a possuir o quê? prometida. Vamos cantar O quê? o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá.
nosso general é Cristo. E nós vamos seguir sim os seus passos. E como diz a palavra, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Sabe para quê? Para destruir as obras do diabo. Porque não é você, mas é Ele em você. Não é você quem faz, mas é Ele que faz. Ele é Ele, por Ele e para Ele. Você crê nisso? Olha para um guerreiro aí do seu lado. Pera aí. Você vai olhar com cara de leão e voz de profeta. Amém? Você vai dizer isso e fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala para ele: agindo Deus, quem impedirá? Mais uma vez: se Deus é por nós, quem será contra nós? Fale todas as coisas. Fala, irmãos. Quando você fala, você libera a sua fé. Tem pessoas que falam: eu não gosto de negócio de falar com o irmão do lado. Eu também pensava assim. Até um dia eu recebi uma palavra tão poderosa vindo do irmão do lado, vindo da irmã do lado. Sabe que Deus foi assim, ó. Por isso que às vezes o diabo fica falando essas bobagens lá com você. Ai, não fica falando não. Sabe por quê? Porque na onde tem o corpo flui vida. Flui vida. Flui vida. Então olha para o seu irmão e fala para ele: você já é mais do que vencedor. Em nome de Jesus Cristo. Nós somos, aleluia, nós somos igreja, em nome de Jesus, amém? E nós declaramos essa verdade sobre as nossas vidas hoje, com toda a autoridade. Você pode erguer as suas mãos bem alto mais uma vez, bem alto mais uma vez, e declare assim comigo: diga: eu creio, Senhor, que o Senhor pode o que eu não posso. O Senhor é um Deus grande, portanto, tudo que o Senhor faz é grande, é notório. Eu creio, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Fale mais alto: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente ao meu lugar. À sua direita, mas você não será atingido. Aleluia! Glória a Deus! Que usa o
de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, O homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça E odeia a iniquidade. E que ruja o leão. Declara, igreja, sobre a tua casa. diante da Majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ora, lá, subia. Declara isso, igreja, todos. descendente de Davi, Suas vozes. o homem Se puder cantar mais alto. Dê um brado e diga: o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, e odeia a iniquidade. descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça E odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. Dê um brado e diga: e que rujam. Mais alto, igreja. De Jesus. Diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão. E que a terra Estremeça diante da majestade de Jesus. E ele virá, oh, oh, E ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, o leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, e ele virá, oh, de Judá. Espírito de Deus, ei. Sua igreja, e ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. Continua aí, irmãos. Você é um agente do Senhor nessa terra. Você crê nisso? Você sabia que quando você fala, as suas palavras têm peso, têm poder? Você crê nisso, igreja? Preste atenção. Hoje nós estamos sim num culto especial, com homens que entenderam o seu verdadeiro posicionamento, o seu sacerdócio. E é isso que o Senhor está restabelecendo na tua casa. Mas isso não é só um final de semana. Isso não é um processo que vai durar 2 horas. Isso tem que ser a essência da nossa vida, igreja. A adoração, a palavra liberada tem que ser como uma flecha que acerta o alvo. O diabo tem tentado
consumado. E naquele tempo, naquele exato momento, a palavra do Senhor diz que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, o véu do templo se rasgou, nos fazendo ter livre acesso ao trono do Pai. E Jesus foi, desceu no mais profundo do inferno, pegou a chave da morte e disse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu arguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Nós vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Você tem essa autoridade na tua vida, igreja. Preste atenção, pegue na sua mão a sua chave de autoridade, segura profeticamente, segura bem alto. Você e a sua casa estão guardados pelo Senhor. Não é você que tem que sair da tua casa, é o diabo que tem que sair. Não é você que tem que abrir mão do teu filho, é o inimigo que vai abrir. Em nome de Jesus, declara assim comigo: toda autoridade também me foi dada, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E eu profetizo no nome de Jesus que a minha casa está guardada pelo Senhor, a minha família, meu ministério, tudo está nas mãos daquele que tudo pode. É o leão da tribo de Judá. Em nome de Jesus, declare isso e que ruja. Diga mais forte, igreja. Diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão, que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus, entre suas mãos eu declarei: que ruja o leão, que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão, e que a terra. Diante da majestade de Jesus. Aleluia. Nós temos a palavra de vida, irmãos. Hoje em dia eu escuto muita coisa por aí. Ah, isso é uma modinha. Ah, os cultos hoje viram um entretenimento, não sei o quê. Não para nós. Amém? Nós estamos aqui para adorar aquele que tudo pode. E nós não vamos nos cansar. Isso não é natural. Isso é uma obra do Espírito. Não é uma obra que você e eu podemos fazer e conseguimos, mas é Ele quem pode. Você crê nisso? Eu tenho certeza que o Senhor tem despertado chamados nesse lugar hoje. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, talvez você se desanimou por conta do homem. Mas, irmão, não procure em homens o que só Cristo tem para você. Não fica buscando perfeição no homem, porque ninguém tem essa perfeição para te dar. Olha para Ele. A palavra do Senhor diz: desembaraçando de todo o peso do pecado que tem nas mente e nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso alvo, a nossa rocha, a nossa fonte, a nossa água, o nosso alimento. Tudo é Deus, Senhor. É tudo por Ele, para Ele. Olha para frente. Olha para frente, irmãos. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ei, tira o peso do pecado que vai te assediando. Joga e corre, corre. Cadê os legendários aí? Você consegue correr aí? Corre, corre a carreira que te dá proposta. Olha firme, não para. Desfruta o caminho olhando para Cristo. Não olha para o lado, não olha para o outro. Olha para Ele, olha para Ele, olha para Ele. E tem distração, sai. Eu estou olhando para o alvo. Ah, me chateou. Eu estou olhando para Cristo. Ah, a doença veio. Eu olho para Ele. É nele, por Ele, para Ele. Você procura cura. Você procura restauração. Eu quero te dizer, você tem Cristo. Ele é a cura. É nele que dá a restauração. É nele que dá a resposta, a direção. Quando Moisés estava ali,
fonte é Cristo, é tudo por Ele e para Ele. Você pode erguer as suas mãos em rendição ao Senhor. Vamos declarar isso junto, diga comigo. Fala, eu vou cumprir a carreira que me está proposta. Feche seus olhos. Fala, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro
vida está em ti, Jesus. Você pode aplaudir a esse rei. Aleluia! Irmãos, aplauda ele como ele merece aplaudir. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia!
graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Espera aí que eu estou aqui no meio. Estava escondido ali o pastor, hein? Amém, irmãos? Acende as luzes aí para eu ver essa manada bonita. Aleluia. Quero primeiro agradecer aos irmãos legendários que vieram prestigiar a chegada desses novos legendários, incluindo eu. Amém? Aú! Aê! Glória a Deus. Estou aprendendo, irmãos. Glória a Deus. Hoje é um dia especial, porque Legendários não é um evento, não é apenas um acontecimento, mas é algo do coração de Deus, né? E nós falamos que o legendário número 1 foi o Senhor Jesus Cristo. E depois dele viemos nós, e assim nós temos alcançado mais vidas. Mas hoje nós vamos tirar esse dia para poder honrar o Senhor Jesus. Cada testemunho que vai ser falado aqui, irmãos, não é um testemunho para exaltar o homem, não é um testemunho para falar de qualidades pessoais, mas cada testemunho aqui é para exaltar o nome do Senhor Jesus e aquilo que Ele falou conosco ali. Confesso para os irmãos que não estava nos meus planos subir para a montanha. Quem me conhece de perto sabe que eu sou o cara do ar-condicionado e do carpete. Mas quando os irmãos da igreja começaram a animar e começaram a fazer essas inscrições, eu falei, eu sou o pastor, né? Eu preciso ir. E eu fiz a inscrição, irmãos. Mas confesso, estava conversando com o Fabiano ali. Você sabe, depois de um tempo de caminhada cristã, é difícil você encontrar coisas que mexem com você, porque por bem ou por mal, irmãos, você vai acostumando com as palavras, você vai conhecendo as coisas de Deus, você vai conhecendo as igrejas e a pregação. São poucas coisas que realmente você fala assim, não, isso aqui realmente foi inédito, por isso eu não esperava. E eu quero dizer para vocês que a experiência da montanha foi uma experiência dessa assim comigo, que me pegou totalmente desprevenido. E olha que eu já estava pensando assim muitas coisas, né? Mas realmente me pegou desprevenido. E posso dizer assim que eu fui rachado ao meio pelo Senhor naquele lugar. O Senhor falou comigo de uma forma poderosa e eu aprendi lições valiosas lá, né? E eu tenho certeza que todos os testemunhos que você vai ouvir aqui são dessa forma. E uma coisa que eu aprendi, que por trás de todo homem existe uma família. Se não existe, ainda vai existir. Existe uma esposa, existem os seus filhos, né? Por trás de cada pastor existe uma igreja, e foi esse o motivo que a princípio me fez subir lá. Sabe, e essas pessoas olham para nós homens como referências. E muitas vezes quando eu pensei em desistir, no momento dessa caminhada, eu lembrava daqueles que contavam comigo, que estavam olhando para mim. E eu ficava pensando, como é que eu chegaria em casa, iria falar para minha esposa e para os meus filhos que eu simplesmente não dei conta. E deixa eu dizer, falhar não era uma opção. Como eu posso dizer para cada homem aqui, falhar não é uma opção para você. O Senhor te colocou numa família, o Senhor te constituiu sobre uma empresa, sobre um ministério, sobre alguém. Eu quero dizer que falhar não é uma opção. Mas talvez você pense, nossa, é muita responsabilidade. Mas eu também descobri algo, que eu não estou sozinho. E como nunca na minha vida eu dependi de Deus nessa montanha, uma das coisas que nós aprendemos. Você sabe, eu fui desafiado para... Assim, não é além dos limites, é muito além dos limites, irmãos. Para os legendários aqui entenderem, eu caminho 30 minutos em lugar plano aqui na Flórida, todo dia de manhã, 30 minutos e chego cansado em casa. Então assim, eu fui desafiado em muito além dos meus limites, mas eu aprendi a depender de Deus. Talvez você esteja pensando, né, como pai de família, como homem, que talvez o seu chamado é algo desafiador, é muito além daquilo que você dá conta, e de fato,
Por vezes mas nós contamos com a dependência de Deus. E isso foi uma das coisas que eu aprendi lá. E não apenas depender de Deus, mas eu descobri que nós temos irmãos que nos carregam nessa caminhada também. Nós não estamos sozinhos, né? A maioria desses irmãos que estão aqui nos visitando hoje, eu não os conheço, mas eu os convidei e eles vieram, porque hoje nós somos uma família. Nós somos uma família de Deus, né? E realmente nós podemos contar nessa caminhada com outras pessoas também. Então eu me alegro muito, né? Quero dizer que nós não apenas eu, mas a nossa igreja passou por uma transformação, por algo muito significativo que realmente vai fazer diferença para nós. Nós não somos os mesmos, né? Já quero dizer para quem não foi que logo vai ter oportunidade. Nesse sábado nós vamos estar fazendo inscrições para o próximo. Mas eu queria então chamar primeiramente os irmãos da nossa igreja. Depois nós vamos honrar os visitantes também. Eu queria chamar os irmãos da nossa igreja para virem aqui à frente. Amém? E você também podia recebê-los com palmas, que são homens vitoriosos que aceitaram esse desafio de passar por essa experiência com Deus. Amém? Aqui por favor, irmãos. Vem aqui na frente. Aleluia. E nós vamos então ouvir o testemunho. Não serão todos, né? Alguns passaram com seus filhos, então nós fizemos um combo de família para dividir, melhorar o tempo. Mas eu queria que você escutasse o testemunho e deixasse Deus falar no seu coração. Às vezes Deus fala no nosso coração com uma palavra que nós abrimos na Bíblia e estudamos a história de algum homem de Deus, mas Deus fala através da história de homens de Deus que estão presentes hoje aqui. E eu creio que o Senhor tem algo para nós, para derramar uma unção. Aliás, quarta-feira, quem estava na oração aqui já percebeu que a pegada foi diferente. Eu creio em ciclos que o Senhor traz para nós, e eu creio que está se iniciando um novo ciclo. E eu queria dar oportunidade para algum desses homens, então, poderem ministrar, né, falar ao seu coração aquilo que eles passaram lá. Amém? Está com o microfone já? Cadê o Jefferson? Legendário Jefferson, por favor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Bom dia, legendários. Quantos se sentiram felizes hoje com banho quente de manhã? Amém? Não de lama. Irmão, eu posso dizer perante Deus que eu ainda estou colando uns pedacinhos dos caquinhos que foram arrebentados. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu tinha as minhas dúvidas quanto ao legendários, porque com algum que cresce tão rápido, né? A gente sempre fica meio, que será isso, né? Mas eu posso dizer para os irmãos que ali tem só palavra de Deus. Ali é tudo sobre Jesus. Como você conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Eu poderia dar muitos testemunhos, que Deus falou muito comigo. Mas eu tenho que falar porque não diz respeito só a mim. Eu acredito que Deus me usou para falar para outras pessoas. Numa das caminhadas, e a gente sempre tinha uma ministração, e o Senhor falou muito forte no meu coração: pede perdão para o seu filho, principalmente para o meu filho mais velho, que está ali atrás. Ele é tímido, envergonhado. Vem aqui, filho, vem aqui, por favor. E como eu disse lá, o Senhor falou muito forte comigo, porque assim, os meus filhos sabem o amor que eu tenho por eles é gigantesco. Mas também eles conhecem um outro lado meu. O lado rústico, agressivo, estúpido no falar. Que na ânsia de corrigir e querer ter filhos melhores para o Senhor, eu passei do limite muitas vezes. E o Senhor falou ali: pede perdão para o seu filho, para que isso não siga adiante. Só que, irmãos, eu falei assim: ok, eu vou pedir perdão para o meu filho. E ao chegar no final do dia, montamos o acampamento, e eu fui procurar o meu filho, não achei ele. Daqui a pouco ele veio lá e me achou.
Só que guess what? Esqueci completamente do que o Senhor tinha me pedido. Eu não me lembrei mais. Tudo bem, não lembrei, não faz diferença. No outro dia estávamos todos reunidos, mais de 300 homens. E ali fizemos um louvor, tivemos um momento da ministração e o pastor deu uma oportunidade para quem quisesse dar algum testemunho, honrar alguém. E aí o Senhor, o Espírito Santo, agora é a hora de você pedir perdão. Na frente de mais de 300 pessoas, falei, eu vou ter que fazer. Chamei os meus filhos, pedi perdão para eles, em nome de Jesus, né? E aquele testemunho, irmãos, serviu para vários homens que estavam ali. Homens casados, com crianças jovens, homens que não tinham filhos, homens mais maduros, todos vieram me falar, obrigado pelo seu testemunho, porque isso tocou no meu coração, e isso vai fazer diferença na minha vida. Então, o Senhor nos usa, né? Ele me deu uma oportunidade de eu pedir perdão para os meus filhos, para que isso não siga adiante. E ao mesmo tempo, Ele me usou para falar com outras pessoas, outros homens que estavam ali e talvez se sentindo da mesma forma, né? Então, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus. E eu também queria brevemente, pastor. Cadê o pastor? Rapidinho, eu quero só honrar a vida da minha esposa. Que essa mulher de Deus, ela também conheceu o melhor de mim, mas ela conheceu o pior de mim. Nós estamos casados há 34 anos. É uma vida, irmãos. E essa mulher esteve do meu lado quando eu fui um homem de atitude de homem. Ela esteve ao meu lado quando eu fui um homem com atitude de menino. Ela esteve do meu lado nos melhores e nos piores momentos. Ela nunca me abandonou. Eu honro a vida dela. Eu agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos que estão aqui. Se tiver, aqueles que estão jovens casados, aqueles que estão por casar ainda, irmãos, todos nós temos uma meta, não só na igreja, nos caminhos do Senhor, mas de construir um patrimônio, de construir uma vida melhor para nossas famílias. Sejam dois num só caminho. Às vezes você pode falar, a minha esposa não me acompanha, ela não quer. Sente com ela, explique para ela o caminho que você quer traçar, aonde que você quer chegar. Mesmo que a sua mulher não trabalhe, como a minha esposa, no tempo que ela não trabalhava, ela ainda era uma bênção na minha vida. Porque sem ela, o patrimônio que nós construímos, talvez eu não teria conseguido nem a metade. Porque não é só trazer dinheiro para dentro de casa, tem que ter sabedoria, para não jogar tudo fora. Amém? Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Bom dia para todos. Eu sou bem ruim com as palavras e quem me conhece sabe a dificuldade de estar aqui em cima. Eu queria agradecer a minha família, a minha esposa, que por muitos anos, quem dessa igreja sabe, minha mulher orou para eu estar aqui hoje. E eu tinha um sonho de ter um encontro com Deus, e um dia um grande amigo meu falou que o melhor encontro com Deus da vida dele foi em Legendários. Eu fui para lá para ter esse encontro, que eu não conhecia Deus. E por muitos minutos lá, toda hora eu queria desistir. Algo me dizia que estava chegando a hora de eu encontrar Deus. E eu tive realmente um encontro com Deus, consegui mais do que eu procurava, descobri que como eu era um homem ruim, um pai, principalmente um marido, que eu não era bom para minha família.
E principalmente, Deus falou comigo que eu tinha que pedir perdão por uma pessoa que eu amo muito, que foi meu filho. Só Deus sabe o quanto eu tive ódio de uma frase que eles me falavam o tempo todo: desfrute o caminho. Eu acho que até eu entender o que era essa palavra, a hora que eu percebi que desfrute o caminho era Deus. E teve um legendário que contou a história dele lá para mim. Foi a hora que eu entendi o que era desfrute o caminho. Eu pedi perdão para tudo e eu consegui aproveitar e desfrutar aquele momento. Eu sei que ainda estou em um projeto, estou em desenvolvimento. Quem me conhece sabe que para mim é muito difícil tudo, mas Deus está trabalhando. Eu quero agradecer a todos. Obrigado. Alô, bom dia a todos. Oi? Tá. Curioso para mim que eu tive um passado atlético, né? Maratonas, triatlos, até um Ironman. E para começar, eu não entendi no primeiro dia por que o líder lá me escolheu, né? Porque eu era o cara mais velho de todos os 300 que estavam lá. Aí me escolheu para ser líder do meu time, né? Então eu me vi como Moisés, né? Saindo do Egito, levando pelo deserto até Canaã. Moisés não entrou em Canaã, eu entrei. Por que isso não aconteceu quando eu era jovem, né? Agora, aos 68 anos, ele me faz esse desafio. E o curioso é que, assim, eu nunca pensei em desistir. Eu acho que é muito por causa da minha coisa de maratona, triatlo, Ironman. Eu nunca pensei em desistir. Mas eu senti que tem uma hora que eu falei assim, pô, meu joelho já foi. E depois de um tempo, eu falei assim, meus pés também já foram. Ficavam todos com a unha ensanguentada. Aí eu falei assim, tudo já foi. Mas Jesus está aqui comigo. E é curioso assim que eu nunca me senti tão pequeno, tão frágil na minha vida, naquela montanha. E foi aí que Deus me fez forte. Eu ouvi de um dos rapazes que estavam comigo, né? Eu falei assim, eu olhava para trás, falava, poxa, desculpa que eu estou indo devagar, né? Aí ele falou assim, não, eles me chamavam de senhor, né? Não, senhor capitão, a gente estava pensando em desistir, mas quando a gente viu o senhor dando sangue para prosseguir, me constrangeu, eu tive que voltar a prosseguir. Então, acho que para mim o que mais mexeu foi o orgulho, né? Assim que a gente não é nada. Então pensei, poxa, todas as medalhas, os recordes, toda vez que eu cruzei uma linha de chegada numa maratona, num triatlo, quem chegou foi ele, não fui eu. Né? Então, assim, eu só pedia isso, falei assim, pô, me ajuda a chegar no final, me ajuda a chegar no final. E eu acho até que esse treino de maratona, que minha tática de maratona, assim, eu nunca pensei em milha a milha, eu só olhava a linha final. E é como eu encaro hoje a vida cristã. Eu não estou pensando no aqui, estou pensando lá no final. É isso, muito obrigado. Olá, graça e paz, irmãos. Eu até comentei com os irmãos aqui que acho que eu nunca chorei tanto. Quando eu nasci, acho que hoje eu chorei mais. Confesso com os irmãos que eu saí daqui num propósito de que Deus me transformasse, até por estar no Evangelho, conhecer um pouco de Jesus, mas às vezes a gente acha, não, eu já sou crente e tal, é isso, eu não preciso fazer isso. Mas aí eu entrei no propósito com Deus, falando, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor me transforme. E eu fiz um propósito com Deus, e quando eu recebi isso, foi uma das confirmações do meu coração, o Senhor falou, começou. Aí ali eu já comecei a entrar, falei, gente, não é possível. Aí quando eu olho do lado, quem está na minha mesma equipe que eu, o pastor, número 7 comigo. Falei, amém, Senhor, está vendo? Eu confirmo, sou eu Deus que falo. E aí foi aquela revista, foi aquele negócio todo, eu falei, Jesus, que isso? Amém, né? Aí começamos, aí fomos salmodianos ali no ônibus, todo mundo gostou, decorou esse salmo, que eu sei que todos aqui que são legendários conhecem esse salmo. Todo mundo decorou, E aí descemos lá, fizemos uma revista, daí eu comecei as pessoas falarem sobre desfrute o caminho, desfrute o caminho.
E aí eu peguei e comecei a me concentrar mais no Senhor, porque vinha momentos que você às vezes começava a olhar e falar, não, para que isso? Não há necessidade disso ou daquilo. Aí o Senhor falava, descansa, desfrute o caminho. Aí teve um momento que começamos a andar no caminho, eu olhei para o céu e eu via assim, tudo escuro, eu via estrelas, eu via a lua, e o Senhor falando no meu coração, sou eu que transformo, sou eu Deus que moldo, sou eu que mudo, sou eu que faço. E aí eu só descansei e comecei a caminhar, e cada dia que passava eu começava a ver que aqui, nessa situação, nesse lugar que nós estamos, às vezes o nosso pé pode levar você muito longe mesmo. Mas o que levou a maioria dos homens aqui longe foi o joelho no chão. Foi isso que fortaleceu a cada um dos homens que estavam lá. Porque eu consegui contemplar que quando pessoas ali no nosso time, na nossa família, estavam fraquejando, o líder chegava, irmão, vamos orar por ele, porque ele precisa se levantar, ele precisa ter força para chegar até o final. E eu vi isso realmente acontecendo. Eu vi que através da oração, muitas das coisas ali, muitas barreiras, muitas coisas foram quebradas. Muitas coisas foram caídas por terra, porque eu falei, não. E outra coisa que cravava na minha mente, quando eles falavam assim, ó, isso aqui não é nada carnal, isso aqui é tudo espiritual. Aí eu comecei a entender realmente o que é espiritual. Tudo ali, tudo que nós nos passamos ali, não há nada que você possa falar, ah não, isso é normal. Não, isso aqui é tudo anormal. Até no momento que as pessoas ficavam irritadas com certa pessoa porque falava, porque, você está ali no seu extremo, você está cansado, você está caminhando, e aquela situação daquele homem falava, e as pessoas ficavam, não, eu não aguento e tal. E aí, quando as pessoas falavam, vamos orar, vamos buscar, não ligue para isso, olhe para o alto, desfrute o caminho. Hoje, eu creio que todos os legendários que estão aqui conhecem, sabem o que é desfrutar o caminho. Porque em um segundo que você desliga a sua atenção, você entra na carne. Você entra na carne, você sai do Espírito. E o legendário para mim hoje é nada mais, nada menos que o Espírito. É você se concentrar com o 01 que eles falam ali. É você se ligar no 01. Porque, irmãos, no momento que eu estava mais fraco, eu falava, Senhor, só me dê força para carregar, para conseguir chegar ao final. Eu abaixava a cabeça, teve certo momento ali que eu coloquei sobre o meu ombro. E eu cheguei do outro lado, estava todo ferido, meu ombro todo machucado. E eu falei, nossa, glória a Deus por isso. Em outro momento, vocês ficavam até se culpando, falando, nossa, por que isso, para que isso? Mas aí eu entendi realmente que ali a transformação, a transformação de homens, de caráter, de pessoas que antes pensavam de uma maneira, ao sair do legendário, ele não é mais a mesma pessoa. Eu falo isso de experiência própria, que eu falo isso porque eu saí dali completamente transformado, completamente mudado pelo Senhor. E eu gostaria também de agradecer a minha esposa, porque essa é uma guerreira na minha vida, é uma pessoa que me aconselha, é uma pessoa que vai me moldando ali, porque tem todo homem em si tem aquele ser rude que tem dentro de si, às vezes você fala um pouco mais áspero. E outra coisa que eu percebi ali nos Legendários é que, às vezes, nós damos importância que não, isso é pecado, isso é pecado. Às vezes a gente acha que as maiores coisas é o que às vezes pode atrapalhar a nossa vida, mas ali eu percebi que é isso. São as menores coisas, são as coisas pequenas, que às vezes elas vão infiltrando e a gente não vai dando importância, porque, não, isso é pouca coisa, isso é pouca coisa. Mas vamos se atentar às pequenas coisas, porque é essas pequenas coisas que fazem com que a gente, às vezes, se distancie um pouco mais do propósito de Deus. Amém? Amém, irmãos. Tudo ali é espiritual. E caminhando por aquelas montanhas, Deus falou demais comigo. Quebrou o ego, tirou a arrogância, tirou o orgulho. Porque ali um depende um do outro. E duas coisas muito importantes que Deus falou comigo ali foi o servir e o valorizar. Ali eles se falam muito em família, não abandona a família. Eu acho isso poderoso, irmãos. Eu me casei com 17 anos de idade e minha esposa tinha 16 anos. E a gente vive as nossas lutas de lá para cá, aprendendo aos trancos e barrancos. E graças a Deus eu encontrei Jesus há 17 anos atrás e isso se tornou mais leve na minha vida. E o Legendário foi poderoso, irmão. Família não abandona a família. Várias vezes eu em alguns momentos eu falava para minha esposa que quando meus filhos casassem, eu ia viver minha vida.
quando eu aguentava mais. Mas ali em cima daquela montanha, Deus me mostrou: família não abandona a família. Valorize a sua esposa, foi ela que eu te dei. Eu ainda era uma criança quando eu casei com a minha esposa. Não conhecia muitas coisas da vida, mas ali naquela montanha Deus me mostrou que tudo é espiritual. E é Ele que cuida de nós. Amém, irmãos? E valorize sua esposa, valorize o seu lar, valorize o tempo com seus filhos. Sabe, leve os seus filhos para andar. Passeia com eles, cria memórias neles. E valorize a sua esposa, aquela o qual o Senhor te deu. Amém? Que sua casa seja cheia do Espírito Santo de Deus. E isso foi poderoso, irmão. Ali, quando a gente caminhava, era poderoso demais. Um caía e ele, não, isso é espiritual. E o espiritual, o que? Isso é físico, o cara está sentindo aqui, sabe? Isso é físico, vamos alongar ele aqui, não. E via um rapaz e falava: olha, não, isso é espiritual, vamos orar e Deus vai fortalecer ele. Irmão, era poderoso. A gente fazia uma roda e começava a orar em nome de Jesus. Pai, fortalece ele agora. Espírito Santo de Deus, revela que ele tem forças em ti. E a pessoa levantava e começava a andar lá na frente, já na frente da gente, sabe? E isso é poderoso, irmãos. A gente vê muito falar sobre legendários, aí a gente fica especulando o que é. Isso é um mover que não veio dos homens, veio do Espírito Santo de Deus, veio de Deus. E isso ainda vai transformar várias famílias da mesma forma que me transformou em cima daquele monte. Quando eu cheguei em casa, eu tenho certeza, a minha esposa estava diferente, já veio me abraçar, e eu senti claramente um ambiente diferente dentro da minha casa. Quando nós orávamos lá, eu sentia claramente que Deus estava movendo nas nossas casas. E eu creio que nossas esposas também orando por nós aqui. E Deus fez o que precisava ser feito na vida de cada legendário aqui. E que isso fique de lição para que a gente nunca fraqueje. Porque os dias maus vão vir. Mas o Deus que cuida de nós não muda. Ele sempre estará conosco. Amém? E é isso. Amém. A paz, irmãos, tudo bem? Olhando para os irmãos aqui, até parece uma modinha boa, né? As irmãs também, todo mundo de laranja, né? Agora, se toda modinha que o mundo tem falado fizesse a transformação que a gente vê em cada homem aqui, irmão, vamos embora para essa modinha que é boa, né? Porque se toda modinha fizer a transformação, o poder que o Senhor fez em cada vida, inclusive a minha, né? Começou aqui na célula de jovens. Eu falei, eu tenho que estar lá. Os jovens falavam, vamos lá. Aí os pais também, né? Levanta a mão, Dedé, Isaac, levanta a mão aqui o Alisson, né? O Kevin, Daniel, né? Jefinho também. Pais e filhos. E eu estou ali na célula liderando esses jovens. E vamos embora. Pastor Hilton, vamos embora. Vamos subir um monte. Tá muito animado não, irmãos. Te juro, né? Abriu o coração para vocês. São tantas pedras na nossa vida. Que hora que a gente vai para o monte, você não imagina, tem tanta pedra, né? Tanta pedra, né? Só um spoiler aí para os irmãos. Eu gostaria de chamar aqui o Fabiano. Vem cá, meu amado. Fábio, vem cá, Fábio. É que eu tenho na minha família Fábio, Fabiano, Fabrícia e Fabiola. Então, Fábio e Fabiano eu me confundo, sabe aqui comigo. Esse irmão aqui, ele fez uma grande parte da minha vida ali. E os irmãos vão entender o porquê, né? Que hora que eu entrei, ele entrou aqui, eu olhei assim, eu falei, pera, ele só olhou para a cara assim, falei, uau, é de Deus você está aqui, irmão. Glória a Deus pela tua vida, tá? E agora eu vou contar um pouquinho o que Deus fez ali, irmãos. As primeiras horas, ali os legendários, eu comecei uma caminhada com propósito. Primeiro, a minha família. Depois eu comecei a ver os propósitos que eram maiores.
os jovens, os pais dos jovens, a igreja, meu pastor. Eu falei, eu tenho que estar firme. E nas primeiras horas da caminhada, eu perdi a sola do pé. Não foi só do sapato, do pé também. Dos dois, para ajudar. E ali, os socorristas me socorreram, no Raccoon, e falaram, ó, tem uma caminhonete aí, que está vindo, com o pé do jeito que você está, você não pode mais continuar. Não tem como. Eu falei, você não está entendendo. Aí esse irmão abençoado aqui apareceu, olhou para minha cara, escutou eles conversando comigo. Eu falei, vem cá mais pertinho. Eu não quero falar assim, porque tinha muita gente passando. Eu falei, vem cá mais pertinho. Eu falei, cara, não posso parar aqui. Eu falei, eu tenho que continuar. Não dá para desistir. Quantas vezes, irmãos, por nada, a gente desanima, a gente para, a gente quer desistir, quer abandonar o barco, quer abandonar os fundamentos que estávamos, porque talvez venha uma modinha nova, ou sei lá o que. Mas ali eu vi que realmente eu precisava continuar. Aí ele olhou para mim, ele falou, ele tem que continuar. Eu falei, eu tenho que continuar. Ele falou, então pera aí um pouquinho que eu já venho. E saiu. Não deu 5, 10 minutos, nem sei quanto tempo, porque eu estava com o pé machucado e estavam cuidando de mim. Aí ele apareceu com o sapato. Você quer continuar? Eu falei, eu vou continuar. De um jeito e outro. Eu falei, então tá aqui. Me entregou um sapato que eu tenho com ele lá, com um troféu em casa lá. O sapato está lá em casa. Esse sapato me ajudou do começo do legendário até a subida do monte. Se não fosse o sapato que o irmão me trouxe ali, eu não teria conseguido, né, subir o monte ali. Claro que ele até falou, irmão, eu nunca fiz isso. Foi isso que você falou? Eu tinha levado 2 sapatos para legendários, né? Eu falei assim, eu vou levar o segundo, porque talvez alguém precise ou eu preciso, né? E estava amarrado na minha... É seu. Irmãos, Deus é um Deus de milagres. Ele sabia. E sabe por quê? Ele não sabe. Eu acredito que lá ele veio contando um pouquinho de testemunho também. Mas é assim, eu e minha família nós viemos do Brasil. No Brasil, na verdade, a gente ajudava muitas famílias. E eu era uma pessoa totalmente independente, irmãos. Né? Não tem coisa melhor que você ser independente, irmãos. Né? Naturalmente falando, é bom demais. Você faz tudo que você precisa, usa de tudo que tem necessidade. Afinal de contas, seu braço consegue. Ali eu aprendi e vi que verdadeiramente nós não somos nada. Nada. Seu nome não é nada, a sua reputação não é nada, o que você tem não é nada, tudo é trapo de imundícia. Tudo é pecado escondido, tudo são situações e circunstâncias escondidas, tudo são situações que precisam ser reveladas, e até cair a ficha. Mas a minha ficha caiu rápido, irmão. Eu falo que nem o pastor, ele não precisava tanto, eu já choro fácil. Depois da minha cabeça, já estou chorando. Mas lá eu verdadeiramente vi que eu precisava mudar algumas coisas. Ali eu fui carregado. Ali eu não tive força minha. A reputação, 0. Para quê? Conheci uma nova família. A família 5. Eles me ajudaram demais, me carregaram nas costas. Carregaram minha mochila. Quantos anos tua família tem carregado tua mochila? Quantos anos esposas têm carregado o fardo nas costas? E muitas vezes a gente tira a mão da corda, tira a mão do fardo e não quer ir adiante a fazer. E a segunda milha, a terceira milha se for necessário. Irmãos, homens, valorize a sua casa, valorize a sua esposa, faça como esses irmãos fizeram aqui, valorize, não espera chegar o legendário não, porque senão a cada 15 dias elas vão querer mandar a gente de volta. Estou fazendo de tudo para ir de volta, irmãos, acredite. Mas irmãos, que bênção que é o Legendários. Se eu tenho testemunho de falar o que é subir o monte, para mim, é alcançar amor do Senhor,
a honra do Senhor ali, a unidade do Senhor, que aprendemos tudo e muito mais ali. Mas realmente, nós resgatarmos a dignidade de um homem, de um pai de família e um homem de Deus. Sabe, são muitas histórias ali que vão ser contadas. Que você possa fazer parte disso também. Sua história ser mudada ali. Faça esse propósito com o Senhor. A Bíblia nos mostra em Miqueias, em Isaías, o povo subiu ao monte para ter um encontro com o Senhor, para adorar ao Senhor. E ali eles encontraram verdadeiramente o Senhor. Irmãos, é o que a gente encontra ali. O 01 que todo mundo escuta. E muitos falam, quem é 01? Quem é o 01? O legendário 01 é Jesus Cristo. Legendários! Legendários! É um grito que nós nunca mais vamos esquecer. E o porquê desse grito? Não é simplesmente modinha. Não é. Acredite em mim, irmãos. Já tomei pedrada. Lá não é modinha, não. E se for, bora lá transformar a sua vida também, amém? Pastor Elias, vem cá, meu querido. Aleluia. Aleluia. Veja, irmãos, eu quero que você entenda que não é o Legendários em si, é o Senhor quem faz as coisas. Nós podemos preparar o altar, mas é o Senhor quem manda fogo. A gente podia subir lá e simplesmente não acontecer nada. Mas são homens, né? E, por favor, o legendário aqui, representando aqueles que serviram a gente lá. Esses homens, quando vão servir, eles passam semanas orando por nós, né? E minha esposa também, porque eu sei que as esposas estavam de joelho conosco. Há toda uma preparação, uma disposição para que o Senhor fale conosco. Acredite em mim, não são homens que falam conosco, eles são apenas os que preparam o caminho, que preparam o ambiente, mas quem responde com fogo é o Senhor. E Ele tem respondido. Eu quero honrar todos aqueles que têm servido, através de você, representando aqui, dizer muito obrigado pela disposição, por esses homens que tiveram irmãos que saíram do Brasil, que foram para Atlanta para servir. Eles pagam também a inscrição deles. Eles não recebem nada, a não ser a alegria de poder ver o Senhor fazendo com os outros aquilo que eles experimentaram também. Obrigado, meu irmão, que o Senhor continue te usando muito e muito, amém? E então, irmãos, não, você não vai, você fica. E é claro, irmãos, havia umas esposas orando, e eu quero também, né, através da minha esposa, honrar todas as mulheres que estavam de joelhos pelos seus maridos, né? Lares fortes, né? Tem homens e mulheres que oram, né? E muitas vezes eles falavam para nós lá, né? Olha, sua esposa, seus filhos estão orando para que você não desista. E eu confesso para vocês que foi por isso que eu não desisti. Saber que haviam aqueles olhando para mim. Obrigado, você pode ir. Lá em Hebreus fala que existe uma nuvem de testemunhas olhando para nós. E como eu falei, hoje numa geração onde a figura masculina, por que a figura masculina e não a feminina? As mulheres têm a sua parte, mas Deus estabeleceu que o homem deveria encabeçar e ser o sacerdote. E infelizmente, o diabo, né, o movimento humanista, sabendo disso, tem desconstruído essa função, essa posição do homem. E nesse tempo nós somos despertados pelo próprio Deus a assumir o nosso papel. Então a primeira lição que eu aprendi lá é que existem pessoas que dependem de mim. Existe uma casa que depende de mim, existe uma igreja que está olhando para mim. Aliás, isso
de certa medida eu já sabia, foi quando eu aceitei o meu convite para ir para o Legendário, que eu falei, eu não posso deixar as ovelhas irem e eu ficar, eu preciso ir. Quero dizer que foi pelos senhores, primeiro motivo que me fez ir para os Legendários, mas foi pela minha família que eu não desisti. E você sabe, irmãos, tudo é espiritual. Desde o momento que nós fizemos as nossas malas aqui, nos dirigimos lá, as pessoas que estavam em cada grupo, parece assim que Deus vai colocando exatamente quem tem que estar perto de quem, e assim, para quem olha parece que é tão aleatório, irmãos, as coisas, mas você vê que Deus está nisso, né? E o meu grupo, né, o Cláudio, cadê o Cláudio? O Cláudio deu graças a Deus que eu estava no grupo dele, mas na verdade eu é quem tem que dar graças a Deus dele estar no meu grupo, porque eu me senti guardado pelo Senhor com o Cláudio. Irmãos, eu sou, a gente chama das pessoas que caminham de senderista, né? Que vem do espanhol, né? Dos que caminham, né? Eu não era senderista, eu era sedentário. E quando eu vi o Cláudio, me deu um alívio. Eu falei, o irmão está aqui para me ajudar. E ele falou isso. Sabe, foi uma outra lição que o Senhor me ensinou naquele lugar. Que o Senhor coloca pessoas nas nossas vidas para nos auxiliar. Sabe, como pastor dessa igreja, muitas vezes eu confesso que eu fui o limite para aquilo que Deus queria fazer nessa igreja aqui. Como um bom administrador, eu sempre calculei aquilo que a gente fazia e que dava conta de fazer, mas baseado nas minhas forças. E nessa montanha eu descobri, primeiro, que eu posso ir muito além daquilo que eu penso, mas para que isso aconteça, o Senhor coloca homens de Deus ao nosso lado, né? E muitas vezes eu não contei com esses homens, mas Deus me mostrou que na hora que for preciso, esses homens estarão aqui. Existem muito mais pessoas. A obra de Deus não é feita na nossa força. E eu quero dizer também que isso vale para a sua casa, que você não tem que levar as coisas na sua força, mas como nós aprendemos nesses dias lá, a depender totalmente de Deus. E para ter certeza que você vai aprender a lição, você vai até esgotar as suas forças, e a única coisa que você tem é um clamor, só que Deus responde. Talvez essa seja a situação da sua casa hoje. Você só tem um clamor, um suspiro, mas eu quero dizer que Deus responde. Deus te coloca homens e mulheres do seu lado para te ajudar a levar esse fardo. E essa é a lição que nós levamos da montanha. Amém, irmãos? Mais uma irmã quer testemunhar aqui, a Joselma. Joselma me pediu 5 minutos, eu vou te dar 2, pode ser? Eu vou te dar 2 minutos. Graça e paz, irmãos. Desde a primeira vez que eu retornei, foi o pastor esse aqui, que eu não sei o nome, ele foi onde minha filha trabalha e convidou ela para vir. Aí ela chegou em casa e falou assim, mãe, tem um pastor novo lá com o pastor Elias, na igreja que foi a última igreja que o meu marido frequentou. Hoje tem muitos irmãos aqui que eram daquela época e que agora estão em outra igreja. E desde a primeira vez que eu vim, eu sentada ali, Deus falava, dá testemunho, pega o microfone. Eu falei, gente, eu acabei de chegar, eu vou pedir o microfone. Não. Todas as vezes que eu vim, Deus me inquietou para pegar no microfone. Aí, o Jefinho falando aqui, tem a hora. Você teve que estar entre 300 pessoas para pedir perdão para o seu filho. Hoje era a hora. Eu estou aqui porque Deus mandou falar para vocês. A minha montanha foi o câncer do meu marido. A montanha do meu marido foi a doença dele. Ele era orgulhoso, perfeccionista, general em casa, duro com os filhos. Amava muito os filhos. Lembrei muito do seu testemunho. Você falando aqui, Jefinho, me veio à memória meu marido. Sabe quando ele pediu perdão para os filhos? 2 dias antes de morrer. Sabe quando ele me pediu perdão? 2 dias antes de morrer. Porque no outro dia ele já não falava mais. Todos
todos que falaram aqui tocaram muito em mim. Que eu aprendi, eu tive 8 meses de intensivão, que eu falo. Eu sou crente há mais de 30 anos. Aceitei Jesus na faculdade. Mas meu intensivão foi quando meu marido teve câncer, porque eu fui totalmente dependente de Deus. Até para pagar meu aluguel, Deus mandou gente para me dar o dinheiro. Eu não tinha a bebida que meu marido tinha que beber, eu não tinha dinheiro para comprar. Deus mandou a irmã enviar 20 caixas. Meu marido morreu e a bebida ainda ficou. Eu não tinha carne para comer. Os irmãos, pastor Elias, Fabiano, aquele Wilson. O último dia do meu marido foi passado com irmãos louvando, pastor aqui. Alguns que não estão aqui. A música que meu marido mais gostava é Porque Ele Vive. E eles cantaram no hospice esse hino um dia antes dele morrer. A lágrima escorria do olho dele, ele não falava, ele não conversava. Eles viram como ele estava, mas ele sentiu a presença de Deus. Eu quero dizer para vocês, não espere o último dia para pedir perdão para o seu filho. Não espere vocês algo acontecer para vocês ser dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus em tudo. Fiquei muitos anos sem ir à igreja, mas nunca fiquei longe de Deus. 2 coisas que eu pedi a Deus: intimidade com Ele e a unção de ousadia. Hoje, quando a pastora louvou, a única coisa que eu pedi: seja ousada. Porque às vezes Deus quer te usar, mas te falta ousadia. Sejam ousados, não tenha vergonha de pegar no microfone, não tenha vergonha de subir aqui, porque Deus vai falar por você. Então eu quero dizer, irmãos, não espere o último dia, não espere a sua montanha se tornar maior do que você é capaz. Meu marido, se estivesse vivo, eu tenho certeza que ele estaria nesse Legendários. Porque ele era perfeccionista, orgulhoso, mas ele era um homem bom, um bom pai, fiel à igreja. Só que ele queria tudo do jeito dele. Ele achava que quem conhece ele sabe. Mas ele era um homem bom, tinha um coração bom. E ele nunca falou assim: por que eu, Deus? Por quê? Por que você me deu essa doença? Ele falou uma coisa para mim: Deus pode 2 coisas. Ele pode pôr o dedo em mim e me curar, mas Ele pode me levar para a glória. E hoje eu quero ir para a glória. Ele escolheu ir para a glória. 3 dias antes dele ir para o hospice, ele nos chamou para tomar café da manhã. Tinha um pastor que foi meu pastor há muitos anos, lá no Texas. Ele está morando aqui, e ele foi lá. E na hora que tomamos o café da manhã, a mãe dele estava aqui, veio passar uns dias aqui. Ele morreu dia 28 de julho. Meus filhos tinham 16 anos, a menina, e o menino tinha 17 anos. Eu fui o homem da casa. Eu não sabia o que fazer, mas eu confiava no meu Deus. Quando a gente ouve a palavra: seu marido tem câncer, te falta o chão. Mas hoje eu ouvi um hino quando eu estava bebendo: quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Então confie, gente, tenha fé. Tenha fé que Deus pode. Desculpa, eu falo demais, eu sei que já está passado da hora. Só que eu quero dizer para vocês: sejam dependentes de Deus em tudo. Em tudo, tudo. Porque Deus supre todas as nossas necessidades, até quando a gente acha que não vai ser o impossível. Quando a mulher me deu o dinheiro do aluguel, eu orei para Deus à noite. Falei assim: Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, mas o Senhor, essa noite, você vai encucar alguém, ela vai dormir pensando em mim, acordar pensando em mim, vai tomar café da manhã pensando em mim, vai almoçar pensando em mim, vai falar assim: mas por que eu estou pensando nessa mulher? A mulher me chegou, ligou, era o Hernani, a mulher do Hernani, me ligou e falou assim:
Joselma, tem uma irmã que tem 2 anos que você encontrou ela na minha casa, numa célula. Ela pediu para te dar o seu telefone. Eu posso dar? Já sabia que o meu marido estava com câncer. Eu falei, lógico, pode dar. Aí ela deu. A mulher me ligou. Chamava Dani. A Dani falou assim, posso aí te levar um presente de Deus? Eu falei, lógico, se é de Deus, você pode vir a qualquer hora. Minha casa, a minha porta é sempre aberta para Deus. Ela foi umas 6 horas depois do trabalho. Meu marido já estava em casa, mas ele não podia receber visitas. Desculpa, é só isso, pastor, só isso. Eu prometo. Aí, é porque eu tenho que falar isso, pastor. Aí ela pegou e falou assim, foi. Ela me deu um envelope. Eu vou ser rápida agora. Eu fui aí lá fora, ela me deu um envelope, ela não podia entrar, porque meu marido estava com câncer, imunidade baixa, um monte de coisa. Aí ela me deu e falou assim, olha, eu estava, 2 dias atrás, fui dormir, pensei em você. Acordei no outro dia, pensei em você. Fui tomar café da manhã, eu já comecei a chorar. Pensei em você. Fui almoçar, pensei em você. Eu falei, meu marido, mas por que eu estou pensando naquela menina Joselma que eu conheci na casa do Hernani? Ele falou, olha, você não sabe não, o marido dela está com câncer. Ela, não. Aí ela me deu um envelope. Aí Deus falou assim, aquele dinheiro que você estava juntando para mandar para a igreja no Brasil, você vai dar para Joselma. Ele me deu $2.000. Na época, meu aluguel era 1.500. Aí ela falou, Deus mandou te dar isso. Então, eu estou dizendo, gente, Amém. Até como eu falei com Deus, ela falou comigo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Pastor, eu vou... Amém. Vamos ficar de pé para orar, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, são testemunhos de dependência do Senhor. Da mesma forma que a irmã teve essa experiência, que eu creio que cada um aqui teve essa experiência, cada homem vestindo laranjinha aqui, eu creio que passou por essa experiência. E assim, irmãos, não desmerecendo quem não passou, porque durante muito tempo eu questionei, será que eu preciso subir mesmo essa montanha? Confesso que era a minha carne querendo me proteger. Será que eu tenho que mesmo subir para Deus falar comigo? É claro que não, irmãos. Mas Deus falou de uma forma diferente, que talvez uma situação que eu nunca teria me colocado espontaneamente. Essa foi a diferença. Talvez eu nunca teria me exposto de tal forma para Deus falar comigo. E os irmãos me ajudaram, deram um empurrãozinho para que eu me colocasse nessa situação. Que eu me colocasse na prova. É claro que existe toda uma estrutura de cuidado, né, como aconteceu com o Hilton e cuidaram dele, mas eles permitem que você realmente se sinta vulnerável, e talvez eu, por minha conta própria, jamais teria me colocado numa situação de vulnerabilidade para poder escutar de Deus, e foi realmente muito bom, né? E eu, claro, não podia deixar de convidar os irmãos que sentirem o desejo de ir, né, de dedicar esse fim de semana ao Senhor, né? Nesse sábado agora vão ser as inscrições para o próximo top lá de Atlanta, que vai acontecer no final de julho, que vai ser, mas as inscrições são no sábado que vem. Você precisa me procurar, irmãos, porque essas inscrições acabam muito rápido, então me procure hoje ainda, que eu vou dar as instruções de como é que você vai conseguir fazer essa inscrição. E eu creio que vai ser algo poderoso. Irmãos, tudo isso que nós ouvimos aqui, novamente eu repito, é para honrar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Tudo que nós fazemos é por causa do Senhor. Amém? E eu queria convidar os legendários que estão nos visitando para vir aqui na frente. Agradecer muito, muito, saber que dessa família, desses homens que já passaram por essa experiência. Será que cabe todo mundo aqui? Acho que cabe, né? Aleluia. Não. Amém. Vamos fazer a posição de guerra? Existe uma posição de guerra de todo legendário, irmãos. É assim que o legendário luta, de joelhos. Nossa guerra é vencido na oração.
Amém? Eu vou tentar fazer o grito aqui. Amém? Estou aprendendo. Existe um grito de guerra também que nós aprendemos lá, nós vamos fazer aqui. Amém? Deixa eu dizer. Legendário! Sim, legendário! O que nós somos? Homens inquebrantáveis! Para quem estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! O que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Aú, aú, aú! Glória a Deus, amém, meus irmãos? Aleluia. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Ó, nós vamos terminar a oração, não saia que tem um vídeo que nós vamos passar ainda, tá? Sobre desse top aí. Estenda sua mão para cá, abençoe a vida desses homens. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão aqui, Senhor. De cada um que tem se disposto, ó Pai, a subir essa montanha, ó Pai, que nem sempre é uma montanha física, Senhor, mas são desafios que nós temos diante de nós, ó Pai, e que decidiram ser servos do Senhor, ó Pai, a lutar essa batalha de joelhos e a depender de Ti, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada um, Senhor, te agradecemos por cada testemunho, ó Pai, que nos mostra o quão o Senhor é fiel, o quanto o Senhor nos tem abençoado. Pai, abençoa a vida de cada um, Senhor, que os nossos corações sejam sensíveis a ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, que todos nós venhamos a aprender a depender totalmente de Ti, ó Pai, porque de fato sem Ti nada nós podemos, Senhor. Pai, que o Senhor seja glorificado na vida de todos nós aqui, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos.